Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando e cuidando das suas famílias também. Essa semana nós vamos estudar, trabalhar um pouquinho sobre a política, a invenção da democracia, né? Entre outras coisas. É preciso entender que a política há um lugar, é um contexto em que é de surgimento. A política ela surge mais ou menos entre 4 e 5 a.C., no mundo grego, mais especificamente nas cidades-estados, e na cidade-estado de Atenas, que hoje é a capital da Grécia, né? E a gente precisa entender que, olha, os gregos começaram a perceber que com as cidades crescendo, eles precisavam criar um sistema de organização social para que a cidade não se tornasse um caos, não se tornasse uma zona, né? Que houvesse leis, né? E que, primeiro, não houvesse a sobreposição do privado sobre o público, né? Ou seja, não houvesse a imposição do meu interesse sobre o interesse do coletivo, da cidade. Os gregos passaram por experiências de tiranias, né? E aí a forma de governo em que eles perceberam que as pessoas tinham, os cidadãos teriam a possibilidade de escolher, né, de julgarem se algo é necessário ou não, escolher o que querem para as suas vidas, para a cidade, para o coletivo, né, é a democracia. E aí cria-se a democracia como poder do povo, né, o povo participando diretamente das decisões da cidade. E quem era escolhido para esses cargos públicos? Eram pessoas que seriam consideradas virtuosas, né? Porque quando se escolhia alguém, primeiro se escolhia se voluntariamente a pessoa se apresentava, né, para exercer um cargo público. Não era olhado as capacidades intelectuais, vamos dizer assim, ou técnicas, mas olhava-se as capacidades virtuosas. Se a pessoa tinha caráter, se a pessoa era bondosa, né? Se a pessoa tinha respeito pelos outros e tudo mais, né? Então, essa era a pessoa que era escolhida. Ela não ficava mais de um ano num cargo, porque os gregos consideravam que todos os cidadãos deveriam participar diretamente das decisões da cidade. Então, se era direto, todos os cidadãos que quiserem participar terão a sua oportunidade. Por isso que era um ano de mandato apenas. Em casos especiais, esse mandato era prorrogado, né? Ficava-se mais tempo. Mas em brevíssimos, em raríssimos casos, havia uma continuidade de mandato, né? Então, as pessoas iam na ágora, que era o ambiente, né, público, né, de escolha das assembleias. As pessoas iam diretamente, apresentavam as suas propostas, as suas posições, e lá votava-se. Não tinha representantes, né? A democracia era direta. Porque os gregos consideravam ridículo, absurdo, haver eleições para ocupar cargos públicos. Porque quando houvesse eleições, o risco de escolher os melhores era muito grande. E qual é o governo que se escolhe os melhores? A aristocracia, né? A aristocracia. Depois, olha aqui, cadê? Abria-se espaço para os interesses
que os interesses comuns fossem administrados por alguns. E alguns, qual é o governo de alguns? A oligarquia. Então, iria fugir do regime democrático. Então, por isso que os gregos repudiavam o regime de eleições, né? Todos os cidadãos participavam diretamente e era-se por sorteio. Em raríssimos casos, casos e cargos, né, pegava-se por competência, mas era raríssimos. Os demais eram escolhidos por sorteio, né? Para eles, era a melhor forma dos cidadãos participarem. E aí, a gente pensando no nosso hoje, se as pessoas tivessem mais oportunidades e se interessassem mais pela participação direta da política, nós não teríamos esses inúmeros casos de corrupção, de impunidade, porque as pessoas, quando elas sentem que algo é delas, elas cuidam mais. Elas cuidam mais. Agora, quando é de todos, quando algo é de todos, deixa que os outros cuidem, eu não vou cuidar não. Perder meu tempo com isso, tem muito mais coisa para fazer. Olha só. É tanto que as pessoas hoje não discutem política, porque foram colocadas a pensar que o político é para alguns, que a discussão política é para alguns, e pior, foi colocada a discussão política como se fosse uma coisa chata. Por isso que, e aí Platão ele diz uma coisa interessantíssima, quando eu não gosto de política, aquelas pessoas que gostam vão escolher por mim. E o pior, às vezes elas vão escolher baseando-se nos seus interesses privados, e pior, ainda que nós estamos vendo ainda hoje no Brasil, e em alguns países, que a democracia moderna, a gente transferiu a responsabilidade de escolher as decisões para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso país, na mão de pessoas que muitas das vezes representam corporações econômicas, financeiras, que apenas querem beneficiar-se do poder público, do poder governamental, para ganhar uma licitação de construção de um prédio ou de algo que valha bilhões de dólares, de reais, Então, coloque-se alguém por exemplo, foi o caso que nós vimos há um tempo atrás da JBS e de outras tantas empresas colocarem deputados, elegerem deputados para representar seus interesses lá. Então, assim, o coletivo foi perdido, porque as pessoas não se interessam mais. As pessoas não querem participar. As pessoas não querem participar das decisões da cidade. Deixa que os outros escolhem por mim. Eu não tenho tempo para isso, não. Veja como nós transferimos a responsabilidade nossa para outras pessoas que não têm os mesmos interesses. E aí, a gente vai pegar um pouquinho, olha só, de Rousseau. Rousseau condena a questão da representatividade nas decisões políticas. Porque para Rousseau, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade de escolher. A nossa responsabilidade, a nossa soberania, pior, a gente não pode fugir à nossa soberania, a soberania da vontade geral. Ele diz o seguinte, eu vou ler um breve texto que ele diz o seguinte: desde que o serviço público deixa de constituir a atividade principal dos cidadãos e eles preferem servir com sua bolsa a servir com sua pessoa, o Estado já se encontra próximo da ruína. A soberania não pode ser representada pela mesma razão porque não pode ser alienada.
consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio termo. Os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes. Não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda a lei que o povo diretamente não ratificar. Em absoluto não é lei. O povo inglês pensa ser livre e muito se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Uma vez esses eleitos, ele é escravo, não é nada. A ideia de representantes é moderna. Vem-nos do governo feudal, desse governo iníquo e absurdo, no qual a espécie humana só se degrada e o nome de homem cai em desonra. Nas antigas repúblicas e até nas monarquias, jamais teve o povo representantes. E não se conhecia essa palavra. Então, olha só. Rousseau repudia de todas as formas a representatividade no que diz respeito às decisões políticas. Né? As decisões políticas. E olha, o ideal político, né, para os gregos é a participação direta dos cidadãos. Para Rousseau também. Né? O ideal político ele só se caracteriza pela existência de uma comunidade, olha só, e pela construção da manutenção dessa comunidade e participação das pessoas. Não há... E aí, por exemplo, quando nós colocamos representantes, né, não há a figura mais da igualdade, mas de pessoas que estão acima de nós e dizem o que nós devemos fazer. Né? Nós estamos vendo no Congresso Nacional, às vezes, na maioria das vezes, pautas em que o povo é excluído das decisões. Por exemplo, a reforma da Previdência, né, que é a idade em que cada um vai se aposentar. Se você trabalhar vários anos da sua vida, mas se você não trabalhar mais, você não se aposenta com 100% do salário, que é, por exemplo, 1.145, mas com um pouco menos. Né? Então, assim, coisas que o povo deve escolher, né, não se escolhe. Por exemplo, a maioria das decisões que são tomadas no Congresso Nacional é visando instituições financeiras, empresas de seguro de vida, o sistema bancário, né, corporações. Né? Por exemplo, a questão de transformar o ensino em EAD é para quê? Para dar maior poder para as empresas privadas da área de educação, né, tomarem a frente dos sistemas públicos de educação. Né? A única finalidade não é melhorar a educação, é apenas com que empresas privadas que mexem com a educação tenham mais liberdade para dizer quais livros didáticos seriam usados, né, e quais plataformas online seriam usadas. Né? E é essa a finalidade, ou seja, perdeu-se o senso do coletivo e está baseando-se no senso privado. Ah, mas não tem volta mais, não há o que fazer. Há o que fazer. É quando nós tomarmos consciência de que a política ela deve ser exercida pela autoridade do que pelo poder em si. E aí poder a gente tem duas definições. O poder como coerção, que é uma explicação mais cotidiana, mais comum. Né? O poder como coerção, eu mando, você obedece. E o poder como conjunto, como concerto, que é uma visão da filósofa Hannah Arendt. É o poder em que as pessoas se juntam para tomar decisões. E aí é a hora, por exemplo, nós reclamamos tanto que os políticos não prestam, não fazem isso, são ladrões e tudo mais, mas porque nós não tomamos a consciência de que é só
quando nós agirmos como cidadãos, que as coisas mudam. E aí a gente vai tomar duas visões que um filósofo, Francis Wolff, lá no final do texto, ele é citado, do texto do Pet, ele é citado, e que ele diz que apenas duas comunidades, duas sociedades conseguiram realizar o ideal político, que é a unidade da política, que é a comunidade ateniense, os gregos, né, da antiguidade, na democracia, na participação direta das pessoas nas escolhas para a cidade, para o bem comum, né? E os índios brasileiros, tupis guaranis, no início da colonização, né? Por quê? Havia duas formas de comunidade. Uma que eu falei, que é o poder coerção, que é o que a visão europeia é a visão da prega, que é que só há Estado, só há sociedade com poder, com coerção, que é eu mando, eu mando, vocês sempre obedecem. É a visão europeia, etnocêntrica, eurocêntrica, né? E a visão de grega, né, inicial, né, e a visão dos índios, né, do início do Brasil, né, que é a autoridade. Né, que é a autoridade. Por exemplo, na figura das tribos tupis-guaranis, havia a figura do chefe. Mas não era o chefe de dizer, eu estou mandando, você deve obedecer e fazer isso, 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 isso. Não. A figura do chefe era apenas figura representativa. Né? Porque a figura do chefe é a figura em que ela conserva, né? Conserva. A figura do chefe conserva a unidade. Conserva os direitos, a tradição. Olha só, o chefe indígena geralmente era dos membros mais velhos da aldeia. Tinha autoridade e a exercia diariamente, o que não significa dizer que ele comandava, que tinha poder sobre os demais membros da comunidade. Não havia poder coercitivo. O papel do chefe se assemelhava ao de um árbitro na busca da conciliação entre as partes conflitantes. O chefe só exercia o poder sobre a sociedade em tempos de guerra, porque em tempos de paz, a comunidade era capaz de autogoverno, sem a necessidade de poderes externos, sem coerção e sem violência. A visão eurocêntrica e etnocêntrica sempre falam que nas comunidades indígenas não havia governo, não havia ordem, era um caos, era uma bagunça danada, ninguém se interessava com nada, que o índio era vagabundo e tudo mais. Mas não, o índio, por exemplo, ele trabalhava. Só que o trabalho que o índio realizava não era um trabalho de excessos, de ter excessos, né? Eu vou trabalhar para consumir, guardar até dizer chega, e aí na hora que eu guardar muita coisa eu paro de trabalhar. Não, o trabalho do índio era diariamente, de forma a obter a subsistência, né? Porque ele entendia que ele precisava viver, ele não precisava exceder. E quando havia excessos, eles juntavam as aldeias da redondeza e faziam festas para compartilhar com as pessoas, né? Então, nós somos acostumados a uma política de poder, de coerção, que esquecemos a política pela autoridade. Esquecemos a política de participação nossa nas decisões diretas da cidade. Nós sempre transmitimos a responsabilidade porque eu devo escolher para outra pessoa. Nós fugimos da nossa responsabilidade de dizer, não, isso não é bom para a cidade. E muitas das vezes nós pensamos num privado. Por exemplo, a maioria das pessoas sempre pensam que não deve condenar,
em prisões injustas, por exemplo. Ah, não, deve prender mesmo. Isso aí é. Mas esquece que muitas das vezes elas não se colocam no lugar do outro. E se eu tivesse ali no lugar daquela pessoa? Eu gostaria de ser tratado com injustiça também? Então a política ela deve se fazer pelo ideal de autoridade, de participação direta. Não adianta ficar só reclamando que os políticos são ladrões e tudo mais, se a gente não participa, não toma as decisões, não vai lá e cobra deles. Tudo que é criado pelas mãos humanas é passível de mudar pelas mãos humanas. Bom, gente, é isso. Um abraço, se cuidem, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Até breve.